Bom dia, graça e paz. Que essa nova semana te traga muitas bênçãos, muitas boas realizações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 23. E essa tem como título Josias renova a aliança ante o Senhor. Em outras Bíblias, pode estar diferente. Por exemplo, eu tenho um aqui do outro lado que está escrito a reforma promovida por Josias. Mas o conteúdo, o desenvolver do que está escrito no capítulo 23 estão iguais nas duas Bíblias que tenho aqui. Não muda nada no conteúdo, só muda mesmo o título. Amém? Vamos ver qual foi essa reforma realizada por Josias? Amém? Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, em os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estava escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. A purificação do templo e do culto. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Euquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se lhe tinham feito para Baal e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altares nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde a Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comia pães não fermentados no meio
de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol e a entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque e eunuco que estavam no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor. E, esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam defronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Masite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhante fez em pedaços as colunas e cortou os bosques ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel, e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o altar que queimando o altar em pó, e o desfez e queimou o ídolo do bosque. Olhando Josias a seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoava o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então disse que é este momento que vejo. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altares que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocar a ira do Senhor. Assim lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que ali havia, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Esse é o título do versículo de número 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel.
nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei de Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Piedade de Josias. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se vieram na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei que estava escrito no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Também depois dele nunca se levantou outro tal. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. E disse o Senhor também a Judá: Hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa do que disse, estará ali o meu nome. A morte de Josias. Quanto aos mais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrate, e o rei Josias saiu contra ele, porém Neco o matou em Megido. De Megido, os seus servos o levaram morto e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazido. O povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado de Jeocás em Judá. Tinha Jeocás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à nação uma pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeocás, que ali morreu. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro e a Faraó, porém avaliou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, e cada um, segundo a sua avaliação, exigiu prata e ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebita, e era filha de Pedaías, de Rumá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor,
conforme tudo quanto fizeram seus pais. Amém? Gente, é incrível, né? Enquanto vem um rei, né, que põe tudo no lugar, ensina, dá o modelo, explica, né, para fazer tudo certinho conforme está no livro do Senhor. Porque havia aquela desculpa que em determinado momento aquele livro ficou escondido, então os reis que vieram depois daquele livro escondido estavam fazendo errado, digamos que porque não conhecia, o que não é bem verdade, né? Apesar do livro estar conhecido, mas era conhecido em toda a nação de Israel e Jerusalém, aquele livro e o que aconteceu com o povo que veio, né? A travessia do Mar Vermelho, o tempo todo no deserto, o sofrimento, enfim. Mas, ao momento que foi encontrado aquele livro, que aquele rei tomou conhecimento, mudou tudo, ele arrumou tudo direitinho, né? Aí morre o filho dele, que viu todo o bom exemplo que ele deu, voltou a fazer tudo errado. Nem sempre os filhos seguem os pais, mas vamos continuar fazendo o que é certo, continuar fazendo o que é bom e dando bons exemplos aos nossos filhos, porque se eles passarem a fazer coisa errada, já não é culpa nossa, né? Porque Deus também está de olho nisso. Quando o filho pecou, errou por culpa dos pais, os pais têm essa dívida, paga por isso. Mas se você pai, se você mãe, deu bons exemplos, ensinou direitinho e o seu filho se desviou e fez errado, aí já não é culpa sua, amém? Vamos procurar fazer o que Deus pede que façamos. Vamos procurar alegrar o coração de Deus. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Eu não quero ficar. E você? Você quer ficar? Não, acredito que não, né? Então vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Amém? Fique na paz e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?